Diretamente da Grande Itapetininga para todo o universo, começa agora o Trigal Podcast. Se você também acredita que este mundo tem um fio condutor, aqui é o seu lugar. Bom dia, Guto Nunes! Muito bom dia, meu locutor, e bom dia para você que acompanha o Trigal Podcast. Mais um episódio chegando aqui para você quentinho, saído do forno. Esse podcast, né, que sempre gosta de conversar a respeito dos assuntos que verdadeiramente importam, né? Então, é falar um pouquinho da espiritualidade dos dias úteis aí. A espiritualidade está fora das igrejas, mas que está dentro do nosso coração, né? Aquilo que nos liga aí no dia a dia a Deus, responder algumas perguntas. Eu sou o Guto Nunes, estou junto com você todas as manhãs e eu gostaria de hoje, né, voltar um pouquinho a algumas crenças populares, né? Aquelas frases feitas, aquilo que nós ouvimos desde criança. E uma dessas frases é a seguinte: o que vale é a intenção. Eu tenho certeza que você já ouviu, eu tenho certeza que alguém já utilizou essa frase com você, principalmente quando as coisas dão errado, né? Se a frase parte já de um mundo onde alguma coisa deu errado, já quer dizer que a frase talvez não seja tão certa assim, talvez não seja tão boa assim, ela é simplesmente uma desculpa, né? Mas nós vamos entender um pouquinho então sobre o ato humano, né? O que envolve o ato humano? Ou seja, quando você age, quais são as coisas que você deve se preocupar para que esse ato ele seja verdadeiramente bom, e quais são as coisas que você deve se preocupar para que esse ato não seja um ato desastroso, simplesmente, né? Então, ouvimos essa frase desde sempre, mas pensando sobre o ato humano em si, vamos trazer aqui que ele não é composto simplesmente por intenção, tá? O ato ele não tem simplesmente a intenção. Se você fala o que vale a intenção, você já está deixando claro que alguma coisa a mais faltou, né? Se a intenção está ali e ela vale alguma coisa, existe algo que ficou de fora. E o que é esse algo que ficou de fora? É a forma, tá? E forma aqui nós vamos utilizar assim como os filósofos utilizavam, sem deixar difícil o papo, tá bom? Mas o que é a forma? É a maneira que foi executado, tá? De alto, assim, vamos entender como isso, tá bom? Pelo menos para esse dia de hoje essa explicação vale, tá? A forma é a maneira que é executado. Então, além da intenção, a maneira como se executa é importante, tá? E a forma ainda existe algumas outras. Existe a forma final, né? Ou seja, o resultado final também é importante. Ou seja, existe tanto a forma, a maneira, seja, os meios que você utiliza para executar, como também a forma final, mas a gente não vai entrar tanto nessa profundidade. Nós vamos ficar simplesmente nessa ideia de forma. Então, é como foi feito e a intenção é a partícula geradora, né? Ou seja, o porquê que aquilo foi feito, tá? Então, de forma geral, é assim que é o ato humano. Ou seja, ele tem intenção e ele tem forma. Se você for pensar de uma maneira já mais simbólica, né, é como se o princípio de tudo fosse a intenção. Então dá pra gente fazer uma alusão aqui à gestação, né, ou seja, a fecundação. O espermatozoide, ele é o princípio de vida que está ali, de certa forma, né? O óvulo ele é uma célula ali do corpo, é uma célula viva, mas o que tem o princípio, né, que tem a chama, o start inicial, é o espermatozoide. Então, ele é como se fosse a intenção, né? Ele é como se fosse o fogo inicial. Agora, a forma, ela é o óvulo. Ou seja, ela é a forma, ela é a maneira de se fazer algo. Aqui nós estamos usando uns símbolos, né? Para deixar um pouco mais fácil de se entender o quanto é importante as duas coisas. Porque sem uma das duas, o ato em si ele não fica bem feito, né? Então, somente se você tiver somente a intenção, somente o espermatozoide, você não vai ter vida, né? Assim como também se você tiver simplesmente a forma sem a intenção, também não terá vida, né? Se você tem uma intenção muito boa, mas faz de maneira desleixada, não entrega algo bom, você simplesmente vai ter um resultado final mal feito, imperfeito, algo caricato, né? Da mesma forma, se você tiver uma forma muito boa, mas sem a intenção, aquilo não vai ter vida. Ou seja, aquilo não vai ter um sentido real para você. Então, essas são as duas coisas. O que dá para se entender como forma, né? Como forma são as palavras, são os atos, são as gesticulações. Se a gente pensar na liturgia, né? Você que acompanha aqui comigo, certamente frequenta liturgias, né? Existe a intenção
e existe a forma. Uma boa liturgia, ela precisa ter tanto intenção quanto forma. Ela precisa ter tanto o coração voltado para Deus, uma vontade de adorá-lo verdadeiramente, né? É para isso que serve a liturgia, tá? Para a maior glória de Deus e para o maior benefício espiritual dos fiéis. Então, se ela tiver essa intenção, ou seja, a maior glória de Deus e o maior benefício espiritual para os fiéis, tá ótimo, ela tá dentro da intenção. Agora, se ela for feita de maneira porca, aí não cumpriu o seu dever, o ato humano não cumpriu o seu dever de entregar. Então ela precisa também ter a forma correta, ou seja, a gesticulação correta, as palavras corretas, os atos corretos, os adornos corretos, para que aquilo então se torne algo perfeito ou se aproxime de algo perfeito, tá? Tão melhor é a intenção, quanto mais, e aqui nós entramos em conceitos que eu quero trabalhar muito com vocês, tá bom? Eu até vou falar um pouco sobre homem e mulher, sobre questões, vamos dizer assim, naturais do homem e da mulher na semana que vem, e você vai relembrar um pouquinho desses conceitos que eu estou trazendo agora. Mas um ato, então, numa intenção, ela é tão melhor quanto. Como que uma intenção é boa? É quando ela tem majestade e força, tá? O importante para uma intenção, para que ela seja melhor possível, que ela tenha majestade e força. O que quer dizer majestade e força? Ou seja, majestade é a capacidade de um objeto de não ser obrigado por nenhuma força externa, tá? Então, um ato ele não pode ser por obrigação. É mais ou menos isso que eu estou dizendo para você. Um ato ele não pode ser forçado, né? Se você força uma pessoa a fazer uma coisa, claramente a intenção dela já está comprometida. Você consegue compreender? Quando você é obrigado a fazer alguma coisa, quando você faz alguma coisa obrigada, eu digo pra você que, olha, era melhor você não ter feito, né? Ou era melhor você ter voltado o seu coração, entendido o que era aquilo e feito de maneira real, porque aquilo lá já tem a sua intenção quebrada desde o início, tá bom? Porque você não exerceu a sua majestade, ou seja, a capacidade de não ser obrigado por nenhuma força externa. Ao mesmo tempo, né? A intenção também ela tem a capacidade de força. O que é a capacidade de força? Força é a capacidade de mover outras pessoas, outras forças para um objetivo comum. Alguém que tem muita força é alguém que consegue contagiar os outros ou forçar fisicamente os outros a fazer o que ele quer. Sim ou não? Né? Então, uma boa intenção é uma intenção que ela está livre, ela foi de livre e espontânea vontade, ou seja, ela tem majestade e ao mesmo tempo ela tem força, ou seja, ela tem a capacidade de unir as outras pessoas ao redor daquela vontade em comum, né? A vontade, a dedicação, voltando para a liturgia, né? A dedicação daquele padre ela é tão grande que as pessoas ali elas são inclinadas aí no mesmo sentido que ele, que é a maior adoração a Deus e o benefício dos fiéis, tá bom? Então, uma boa intenção é isso. Agora, uma boa forma. Quais são os atributos de uma boa forma? Como reconhecer que uma coisa teve uma boa forma? São outros dois atributos, que é o seguinte, que é bondade e beleza, tá? Então, a intenção, ela serve à majestade e à força. Já a forma, ela serve, então, à bondade e à beleza. Ou seja, quanto mais bondade algo tiver, ou seja, quanto mais funcional, quanto mais capaz de servir aos outros aquilo estiver, melhor vai ser. Quanto mais ele tiver capacidade de se entregar daquele ato para o outro, melhor esse ato vai ser na sua forma, tá? Da mesma forma, beleza você sabe o que é, né? Quanto mais aquele ato for agradável, quanto mais aquele ato ele conseguir atrair a atenção, os olhares das pessoas para ele, melhor ele será na sua forma. Então, como fazer um ato humano que se aproxime da perfeição, né? Não que vou dizer que seja perfeito, mas você ter um ato, você ter um ato que parta, né, de uma intenção majestosa, ou seja, livre, sem ser obrigada, uma intenção forte, ou seja, capaz de mover as coisas para o mesmo sentido e também com uma forma bela e uma forma bondosa, tá bom? Então, esses 4 elementos, né, esses 4 atributos, que são atributos divinos, na verdade, que Deus nos comunica, eles devem estar presentes em todos os nossos atos humanos. Então, investigue os teus atos, né, na intenção e também
na forma para você ver se você tá fazendo o melhor possível, né? Porque muita gente fala, não, eu tô fazendo o melhor possível, viu? Eu tô fazendo tudo que eu posso. Isso a gente ouve muito, né? Principalmente, infelizmente, aí com casais que estão se separando, muitas vezes com empregos que estão dando errado, com projetos que estão dando errado. A pessoa fala assim, não, eu tô fazendo o meu máximo, tá? Examine se a tua intenção, ela tá no lugar certo. Examine se a tua forma tá sendo da maneira correta. Porque aí sim você vai ter elementos aí para poder dizer se de fato está sendo feito dessa maneira, né? E falando um pouquinho sobre a vida doméstica, né? Eu já trouxe aqui para vocês que me casei faz 1 ano e pouquinho. E muito, né, na literatura tradicional, né, se traz muito dessa realidade também para as casas, né? Como o homem sendo o representante da intenção e a mulher da forma, né? Tanto que se fala muito, né, e é um pouco diferente do que às vezes as pessoas acreditam, né, que uma literatura tradicional vai falar. Muito se fala que, olha, quem manda no dia a dia da casa é a mulher. É a mulher. Por quê? Porque quem tem a capacidade e a missão de tornar a forma daquela casa acontecer, ou seja, os ajustes daquela casa acontecer, é a mulher. Você vai ver, ou seja, é uma missão que as coisas vão começando a encaixar, quando você vai percebendo que, olha, casa agradável, eu não estava presente e funcional. Porque essa é a missão, né, de uma forma, né? Ou seja, ela é a beleza e a bondade, ou seja, agradável e funcional. Ou seja, servir a todas aquelas pessoas de maneira real. Ao mesmo tempo que a intenção de uma casa, ou seja, os princípios vitais daquela casa, a proteção, os limites daquela casa, os muros, né, quem coloca seria o homem, então, porque ele que diz, olha, que caminho nós vamos seguir, as direções de tudo isso. É claro que um é conselheiro do outro, né? Tanto o homem é conselheiro no dia a dia da casa, quanto a mulher é conselheiro nos princípios vitais dessa casa. Mas, de certa maneira, existe um propósito, uma missão divina, né, em cada um deles, diante de tudo isso, né? É a mulher quem torna a casa gostosa. E é o homem quem, de certa forma, toma as decisões, vamos dizer assim, que direcionam aquela família, né? Então, é essa união que nasce, então, justamente o ato humano perfeito, né? E, da mesma forma, né, quando nós começamos a olhar para a nossa vida, nós vemos que existe esses 2 momentos. Dentro de nós existem esses 2 momentos, e eu acredito que esse episódio de hoje aqui vai te ajudar a discernir melhor, a olhar melhor para as tuas ações e saber verdadeiramente, né, a como realizá-las melhor. E só deixando um exemplo aqui para vocês de uma casa onde o homem cuida de cada detalhe, para que você possa perceber, né, o quanto falta da forma, o quanto falta do feminino ali naquele local, que é um quartel. Pense bem, um quartel é uma casa de homens. É claro que existe quartel feminino hoje em dia, tudo, mas a estrutura dele é uma estrutura muito masculina, né? Uma estrutura feita por homens para homens, né? De certa forma. E você vê que no quartel tá tudo certinho, né? Não existe um pelo fora do lugar, né? Agora, ninguém quer viver dentro do quartel. Por quê? Porque não tem vida. Porque ali simplesmente tem muita intenção, mas tem pouca forma. Por mais bonito que seja. Mas ali não se torna, então, um local agradável e funcional. Se torna simplesmente um local que serve ali a um intuito de uma guerra, um intuito de organização, simplesmente. E não um intuito, então, de vida, né? Um intuito de acolhimento, que é uma casa. Então, essa é a diferença. Eu agradeço muito a sua companhia, a sua audiência. Amanhã tem mais Trigal aqui para você. E se você gostou desse episódio, compartilhe com as pessoas, tá? Ajude mais pessoas aí a conhecerem o Trigal, a fazerem parte dessa comunidade. E eu desejo de coração mesmo que você possa tirar de tudo isso alguma iluminação aí, alguma inspiração para a tua vida ficar um pouquinho melhor, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até amanhã.